Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho e rapidamente uma rotina que a gente pretende implementar em todo o colégio a partir de segunda-feira, né? Hoje, sexta-feira, dia 11 de março, o Fausto está dando, como ele dá todos os anos, para os pais e para os alunos interessados, aquele curso de como estudar, como aprender melhor, como aprender de uma maneira mais eficiente. E um dos tópicos desse curso, depois eu vou gravar mais para frente um vídeo resumindo esse curso para vocês e para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer esse curso do Fausto, mas um dos tópicos diz que a melhor maneira de aprender é quando a gente ensina alguém, é a maneira mais eficiente de aprender. Os alunos eles podem fazer isso em casa, quando eles estão estudando a aula que vocês deram no período da manhã. A ideia é que eles façam uma anotação dessa aula, né? E para isso existem ferramentas como o mapa mental, como o fichamento, como o próprio resumo. E depois essas anotações serão usadas para fazer uma revisão e depois um adulto pode perguntar para ele o que você aprendeu hoje, e nisso ele tem a oportunidade de ensinar o adulto. Mas a gente pode tentar começar a implementar isso dentro da sala de aula, nas aulas de vocês durante a semana. É o que a gente pretende fazer em toda escola a partir de segunda. Como seria isso? Você vai enxergar oportunidades durante a sua aula onde você pode fazer uma pequena pausa de 3, 4 minutos onde um aluno vai ensinar o outro, né? Eu e o Fausto, pensando rapidamente sobre isso, a gente encontrou 3 situações onde isso possa acontecer. A primeira situação a gente encontra quando um professor, né, por exemplo, aqui no Fundamental 2 e no Ensino Médio, às vezes o Rufino e o Walter dão como tarefa um texto ou o início de capítulo, uma leitura de um assunto que eles ainda não conhecem. Então eles passam como tarefa a primeira página que introduz o capítulo 4. O aluno vai ter contato ali com um conteúdo que ele ainda não aprendeu, para que ele tenha o primeiro contato com o conteúdo, e isso vai gerar dúvidas. E nisso o aluno traz essas dúvidas para a sala de aula para assistir a primeira aula daquele conteúdo. Então, a primeira maneira de ter essa oportunidade de um aluno ensinar o outro é no início da aula, onde, através dessa tarefa que foi uma leitura prévia, um aluno conta para o outro o que ele sabe desse novo assunto e as dúvidas que ele tem. E o outro conta pro colega o que ele entendeu também sobre o assunto e quais as dúvidas ele teve. Isso é uma coisa que dura 3, 4 minutos, né? 1 minuto e meio para cada um e um tempinho pequeno para contar as dúvidas. Então essa é a primeira maneira que a gente pensou. A segunda maneira que a gente pensou é durante a aula mesmo. Às vezes o professor acaba de corrigir as atividades na lousa, ele vai ter que apagar o quadro, refazer o quadro para explicar um novo conceito, e ali os alunos podem, nesse intervalo que eles vão ficar ociosos, ter a oportunidade de explicar o que ele entendeu ali dos exercícios ou do conteúdo para o colega do lado, ou até de fazer uma leitura, né? Uma leitura de um texto que está no livro, de um texto que o professor está levando, e contar para o colega do lado, e isso também vai gerar às vezes dúvidas e perguntas que depois o aluno pode ir atrás dessa solução, tá? Nem sempre todas as dúvidas vão ser resolvidas na sala de aula, porque senão vão gerar dúvidas diversas e a matéria não progride. E a última situação que a gente enxergou, que esse um ensinar o outro poderia acontecer na sala de aula, seria no final da aula. Então você ali na aula de 50 minutos no Fundamental 2 e no Médio, né,
terminaria a aula 5 minutos mais cedo, naquele momento que eles já estão guardando o material, e ali você solicita, pede para que o aluno ensine o colega da frente ou de trás ou do lado sobre o conceito que ele aprendeu hoje. O que você entendeu da aula de hoje? Conta para o seu colega, né? E o colega conta para ele, e você teve alguma dúvida? Nesse contar, às vezes geram algumas perguntas sobre o jeito que o colega contou ou o jeito que eu contei para o colega, né? Mas essas são só 3 situações que a gente imaginou rapidamente, né? Quem está dentro da sala de aula são vocês, quem vai vivenciar cada assunto de uma maneira diferente são vocês. Então, às vezes, nem toda aula isso vai ser possível, às vezes isso vai ser possível mais de uma vez na sua aula, às vezes você vai gastar um tempo maior do que esses 5 minutos, porque é uma oportunidade importante e eles vão ficar talvez até a aula toda sentados em duplas ou trios, né? Trocando experiências ali, fazendo atividades em conjunto, depois até apresentando as suas dúvidas lá na frente. Existe N outras situações que vocês poderiam introduzir um ensinar o outro dentro da sala de aula, para que a gente faça com que isso inicie. Claro que tudo que a gente vai iniciar, durante esse processo a gente vai fazendo ajustes. Então comece na sua aula, né? Comece a fazer isso nas séries que você dá aula, pelo menos um pouquinho em cada turma. E nisso vai guardando as suas experiências, a gente vai compartilhando no momento do intervalo entre a gente, como que cada um está sentindo isso, para a gente ir melhorando essa maneira de fazer com que um ensine o outro, né? Eu acho que a princípio a gente fica com medo de introduzir uma maneira de dar a aula mesmo, mas que o aprendizado, quando a gente ensina para alguém, é mais eficiente, isso é fato. A gente só precisa encontrar na nossa disciplina, encontrar na nossa rotina uma maneira de colocar isso em prática. Eu enxergo muito como aconteceu quando a gente colocou o líder em mim aqui na escola, né? Todos aqui que trabalhavam no colégio, pelo menos há mais de um ano, conheciam tudo dos 7 hábitos, mas muitos não enxergavam como aquilo poderia ser vivenciado na sala de aula. E aí a gente trouxe uma pessoa externa para mostrar que dava para viver o líder em mim na aula de matemática, na aula de geografia, na aula de artes, na aula de formação humana, na aula de português, no dia a dia, na situação do corredor, que dava para ter o líder em mim inserido no nosso dia a dia. E hoje, até sem o programa, a gente continua usando ferramentas que a gente aprendeu naquela época e usando coisas que a gente já sabia, mas não sabia como colocar na sala de aula. Isso de um ensinar o outro eu vejo da mesma forma, né? A princípio a gente pode até achar que é difícil, que não vai dar para fazer. Vamos começar com um pouquinho, né? Eu tenho certeza que vai melhorar o aprendizado, vai ser uma troca até divertida e a gente vai melhorando e cada um de vocês vai encontrar uma maneira de colocar isso em prática. Combinado? Conto com vocês que a partir da semana que vem isso comece em todas as turmas, em todas as matérias, pelo menos um pouquinho por semana a gente introduz essa experiência. Eu no Fundamental 2 e no Ensino Médio vou passar explicando isso para os alunos também e conto com a ajuda de vocês para colocar isso em prática. Qualquer dúvida sobre esse assunto, estou à disposição, tá? Um abraço!